foram incluídas pelo presidente Dias Toffoli na pauta do Supremo Tribunal Federal da próxima quinta-feira, 17, as ações diretas de constitucionalidade número 43, 44 e 54, que tratam da prisão após decisão de segunda instância. E para fazer uma análise da execução provisória da pena, bem como sobre Operação Lava Jato e seus desdobramentos, nós conversamos agora com o advogado, doutor em Direito Constitucional, Edmilson Barbosa. Então, Edmilson, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Obrigado pelo convite, Evelt. É um tema da mais alta relevância, né? E espero que a gente possa contribuir aqui para esse debate. Então, Edmilson, esse realmente é um tema que tem gerado bastante polêmica, a possibilidade da execução provisória da pena. Ou seja, a partir de uma condenação em segunda instância, o recolhimento, né, do acusado ou do réu à prisão. Como é que o senhor avalia essa questão? Isso fere a Constituição Federal? Olha, Evelt, a Constituição Federal, né, ela, dentro da sua textualidade, não há margem, né, de dúvida acerca da condicionante do trânsito em julgado para consideração da condição de culpado do réu, né? Então fica realmente estranho, né, considerar alguém não culpado, né, e determinar a sua prisão, né? Mas é um tema, o tema da impunidade, é um tema muito caro à sociedade brasileira. A sociedade tem uma ânsia muito grande pelo cumprimento, né, das leis penais, pela execução das leis penais. Isso gera um sentimento, um clamor, né, pelo encarceramento, né? E isso, enfim, levou-nos a esse estado de coisas atual, em que de um lado temos a Constituição, com sua textualidade, né, um direito fundamental, uma garantia, né, que é inalienável do réu, né? O artigo 5º, inciso 57, salvo engano, né, que traz textualmente, né, que ninguém será considerado culpado até um trânsito penal, né, uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Em julgado, né? Então, o que o Supremo decidirá, né, será a constitucionalidade de um dispositivo do Código de Processo Penal, né, que diz basicamente a mesma coisa que a Constituição, é uma espécie de modifica-se um ou dois vocábulos, que troca o condenado por preso e tal, né? Então, quer dizer, é um tema que reacende, né, favoritismos partidários, né, que é muito, enfim, esse é um tema que, infelizmente, foi contaminado pela política, né, mais particularmente o debate em torno da prisão do ex-presidente Lula. Mas, quer dizer, o Supremo Tribunal Federal tem que decidir isso, independentemente de ser o caso do ex-presidente Lula ou de qualquer outro, do Joãozinho da esquina. Então, isso tem que valer para todo mundo, né? E eu, como constitucionalista, acredito que o Supremo colocará uma correção de rumos, né, para que nós tenhamos a necessidade de motivação da ordem de prisão, né? Então, o que o Supremo decidiu, na nossa opinião, não foi a ordem de encarceramento automática com a condenação a partir da segunda instância, mas que o condenado pode até vir a ser preso desde que motivadamente. Mas o que aconteceu na prática? Aconteceu que, uma vez julgado alguns habeas corpus em que o Supremo adotou um entendimento num placar muito acirrado de 6 votos a 5, né, entendeu que era possível a prisão a partir do réu, do condenado, a partir da segunda instância. Era possível, mas evidentemente que a racionalidade, né, ela orienta que essa possibilidade deva se dar de forma motivada, ou seja, além da condenação em segunda instância, faz necessário que haja uma motivação para que aquele réu seja preso, seja segregado, né, da sociedade justamente naquele momento, sem aguardar o trânsito em julgado. Mas essa decisão aí, ela foi tomada e analisando-se um caso concreto, não é verdade? Isso, exatamente. Essa decisão, o Supremo mudou o seu entendimento, o Supremo, num ambiente, não é, em que a Operação Lava Jato ela tinha um conceito social que hoje já não tem, né, em razão de alguns fatos supervenientes, vazamentos que mostraram um relacionamento questionável entre juízes e procuradores. Então, é um debate muito fomentado pela política partidária. Existia um calendário eleitoral naquela ocasião, pré-eleitoral, né? E o Supremo já podia ter decidido isso antes, né? O ministro Toffoli
está pautando para quinta-feira agora, mas essa discussão, a demanda por pauta desses processos, ela já vem desde a gestão da ministra Carmen Lúcia, né? Agora, recentemente, um jornalista que cobre o Supremo Tribunal lançou um best-seller aí, intitulado Os 11, né? E ele já informa lá no livro que os próprios ministros já pediam à ministra Carmen Lúcia que pautasse o julgamento dessas ADCs ainda na sua gestão e, evidentemente, que o Supremo Tribunal, sofrendo pressões as mais diversas de várias corporações, né, envolvido nesse clima de comoção, né, acabou por não pautar esse tema e agora vem à baila. O senhor falou na Lava Jato, né? Há quem diga que a Lava Jato ela acabou, de certa forma, atropelando, inclusive, alguns procedimentos, alguns princípios. Quer queira ou não, o nosso direito penal ele é altamente garantista. Nós temos uma série de garantias asseguradas, né, no artigo 5º da nossa Constituição Federal, e são princípios, né, que perpassam, né, para o direito penal, para o próprio direito processual penal, né? Então, qual a avaliação que o senhor faz da Lava Jato, uma avaliação técnica sobre a Lava Jato? Como você bem disse, né, a nossa Constituição ela é garantista, né? Ela é garantista, mas também ela consagra, enfim, em outras partes, o combate à corrupção, né? E isso é uma chaga que a sociedade brasileira considera algo muito caro e está correto em querer realmente o cumprimento da Constituição na sua parte da probidade, né, da lisura, da transparência, o zelo ao dinheiro público, né? Mas as duas coisas têm que conviver de forma harmônica, né? Ou seja, é preciso, se por um lado é preciso combater a impunidade e garantir um processo penal efetivo, por outro lado, é preciso garantir a Constituição na parte em que protege o réu, né, dos arbítrios do Estado, né? O réu, por mais famoso e rico que ele seja, e foi isso que mostrou a Lava Jato, né? Se comparado com o Estado, ele é muito diminuto e pode sofrer violências, né? Então, quer dizer, o Supremo tem a grandiosíssima missão de equalizar esses valores, o valor do combate à corrupção e o valor das garantias constitucionais, né? Para que nós tenhamos que conviver de forma democrática com esses valores, esses princípios constitucionais. A palavra-chave é devido processo legal. O devido processo legal deve ser assegurado, né? Inclusive aí com o seu aspecto do contraditório e da ampla defesa. Perfeitamente, perfeitamente. E retomando a sua pergunta anterior, né, nós vimos que a Operação Lava Jato ela foi muito importante quando ela desvelou como se dava a governança eleitoral do país, né? O financiamento das grandes campanhas, né, mostrou que como é que se dava a política nos seus bastidores, nos seus subterrâneos, no seu submundo, né? Todavia, isso não pode alimentar no operador do direito a visão de que o Estado pode passar por cima de garantias que são inalienáveis, que são inegociáveis, né? O devido processo legal, a presunção de não culpabilidade. Sabe que o Brasil hoje, né, para o leigo, ele acha que é um país da impunidade, né? Só que, na realidade, o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, né? Quer dizer, o Brasil prende muito e prende mal. Existe a cultura do encarceramento no Brasil. Existe uma cultura do encarceramento que atinge, sobretudo, as populações pobres, negras da periferia, né? Então, quando existe alguma condenação de alguém que é de um estamento social rico, né? Quer dizer, isso é comemorado, mas não se leva em consideração, geralmente, né, se as garantias constitucionais foram observadas. E quando alguém tem suas garantias constitucionais que não são observadas, quem perde é a sociedade. Com certeza. Então, Edmilson, o veículo de comunicação, denominado Intercept, acabou revelando o aspecto, digamos assim, o lado mais sombrio da Lava Jato. Quando vazou conversas ou acordos, né, entre membros do Ministério Público, né, Federal e o próprio magistrado, né, na época que estava à frente, né, deste processo, o Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça. Como é que o senhor avalia esse caso específico do The Intercept? Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise, mas logo após um breve intervalo. Nós voltamos a entrevistar o advogado, doutor em Direito Constitucional, Edmilson Barbosa. Doutor Edmilson, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior, na realidade eu solicitei que o senhor fizesse uma análise sobre aquele fato, né, do vazamento das informações, da troca de mensagens entre membros do Ministério Público Federal e o juiz Sérgio Moro, então o juiz na época que estava à frente, né, do processo da Operação Lava Jato. Veja bem, Everton.
realmente são duas coisas que nós temos que definir bem aqui, né, na análise desse problema, né? Primeiro, a forma de obtenção dessa prova, né, desses fatos, né? E segundo, as consequências jurídicas desse fato, né? Com relação à questão dos vazamentos, né, nós sabemos que foi uma conduta criminosa por parte do hacker, que vamos dizer assim, utilizando aí, né, a técnica do hackeamento, obteve, sem permissão, esses diálogos, né? E isso vem sendo apurado lá no inquérito que está sendo presidido pela Polícia Federal, né? Mas isso é uma coisa. Outra coisa é o conteúdo dessas conversas, né? E o conteúdo dessas conversas revelam, né, a mais não poder, uma relação muito questionável até, que beira, né, enfim, a combinação de atos e resultados para o desfecho desses processos da Lava Jato. Porque um dos princípios fundantes da magistratura é a imparcialidade. Perfeitamente, a imparcialidade. O juiz, né, ele tem que ser uma figura equidistante das partes, né? Ele tem que ser uma figura equidistante das partes. Aí se diz, mas no Brasil não há a figura do juiz das garantias, então o juiz que determina os mandados de busca e apreensão, prisão temporária, prisão provisória, é o mesmo que julga. De fato, é assim no Brasil, mas não há que se fazer, né, a superposição, né, entre o ato de julgar e o ato de deferir ou não a prova, né? Então, me parece que as revelações do Intercept são inquestionáveis, né? Os próprios procuradores, né, não têm conseguido se dissociar do conteúdo dessas mensagens, né? Houve até o caso em que uma procuradora se desculpou com o ex-presidente Lula porque teria feito um comentário jocoso em relação à morte da falecida primeira-dama do Brasil, Marisa Letícia, né? Outro procurador também chegou a confirmar, a atestar a veracidade dessas informações, né? Então, me parece que há um consenso de que essas informações são verdadeiras, né? Então, um mecanismo que até se pode cogitar para aferi-las, né, é a questão da perícia técnica, em que o Supremo pode vir a converter o julgamento dos habeas corpus que questionam a parcialidade do ex-ministro do ex-juiz Sérgio Moro, atual ministro do governo federal da Justiça, seria a questão da perícia técnica. Mas me parece que o Supremo Tribunal Federal, né, já tem, inclusive, 2 ordens de apreensão desse material, né, que quando aconteceu, quando a Polícia Federal apreendeu com os hackers esse conteúdo, 2 ordens judiciais emanadas do Supremo fizeram a determinação para que esse conteúdo fosse levado ao conhecimento do Supremo, que está lá, né? Inclusive, já há um julgamento em curso questionando a imparcialidade do ex-juiz Sérgio Moro, né? E se espera que prevaleça a justiça, né, independentemente de quem seja o réu, né? Ou seja, que o Supremo julgue de acordo com o conteúdo dos autos e não com a capa dos processos. Verdade. Doutor Admilson, um outro fato que, de certa forma, acabou fragilizando a Operação Lava Jato diz respeito à ordem das alegações finais do delator e do delatado. Isso pode repercutir nas condenações efetuadas pela Lava Jato. Qual a análise que o senhor faz sobre este fato? Sem dúvida, eu acho que esse ponto aí, esse questionamento, é talvez o mais forte de todos os que a gente tenha perpassado até agora, né? Só para que fique claro para os nossos telespectadores, porque durante o processo houve uma inversão, né? A regra é que primeiro as alegações finais são feitas pelo delator, não é isso? Veja bem, depois... o Código de Processo Penal, ele reserva a sua última fase, na fase de julgamento, né? A fase de julgamento, para que as partes tentem convencer o juiz da procedência dos seus argumentos, né? Então, por exemplo, o Ministério Público apresenta as suas alegações finais e, seguido a apresentação das alegações finais do Ministério Público, os réus têm o direito de apresentarem as suas alegações. Todavia, né, houve, enfim, recentemente, aí, nos anos de 2013, com a figura no Instituto da Delação Premiada, nasceu a necessidade de interpretar de forma coerente, né, o Instituto da Delação
e a ordem das alegações. Mas o que aconteceu, efetivamente, foi que a Lava Jato aplicou o Código de Processo Penal fazendo, vamos dizer assim, nenhuma adaptação àquele novo instituto. Então, ele reservou o mesmo momento processual para que o delator e o delatado apresentassem suas razões, Certo. razões finais, né? E isso configura um desrespeito, né, ao princípio da ampla defesa. Com certeza. Por quê? Porque o delatado, evidentemente, quando ele está numa condição de maior gravame, não é, jurídico, porque ele tá sofrendo uma acusação por parte do Ministério Público e uma delação por parte de um corréu, né? Então ele precisa conhecer, ele precisa falar por último. Tem que ter o conhecimento. Não tem cabimento num processo penal que a parte mais agravada no processo fale antes de qualquer outra. Porque como é que ele vai se defender, como é que ele vai produzir a sua argumentação para convencer o magistrado? Se defender do que ele não sabe. Se defender do que ele não sabe. Quer dizer, ele poderia ser atingido por um princípio de surpresa, né? Por um fato de surpresa apontado pelo delator, né? Então, me parece que isso é algo muito grave e algo que será irremediável, né? O julgamento foi concluído, né? Foi concedido a ordem de habeas corpus para o réu especificamente, que, salvo engano, um diretor da Petrobras, né, que tinha sido condenado, ou seja, deve ser anulado o caso dele. E agora, antes que o julgamento se concluísse, o ministro Dias Toffoli pediu vistas para fazer o que nós consideramos algo controvertido, que seria uma modulação dos efeitos dessa decisão, né? O que seria essa modulação? Como é que nós vamos modular, né, uma condenação de habeas corpus, né? Não me parece fazer muito sentido isso, né? Talvez muito sabendo que é uma decisão que ganha grande repercussão política. Verdade. Doutor Edmilson, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, o tempo realmente voou. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença, faz votos de que nesta quinta-feira, 17, o Supremo Tribunal Federal toma uma decisão realmente coerente, né? E que venha se adequar à Carta Constitucional, notadamente ao artigo 5º, né? Que trata dos direitos e garantias fundamentais, e abre agora espaço para as suas considerações finais. Eu quero reiterar aqui o meu agradecimento, né, à direção do seu programa, né? Desejar aqui um feliz Dia dos Professores, né? Eu sei que muita gente vai nos assistir ao longo desses dias e todos os professores são merecedores da nossa... como professor também? Eu também como professor, sou filho de professora, né? Então, abraçar todos os professores do Brasil, né? E esperar que o Supremo faça uma análise criteriosa e justa de todas essas questões, porque elas estão atingindo, né, o andar da carruagem da nossa democracia, né? Nós precisamos restabelecer, né, a força normativa da Constituição. Com certeza. Obrigado.